Será que você sabe como perdoar alguém? Será que você sabe se você já perdoou alguém? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que todas as suas dúvidas vão ser respondidas. Fala pessoal, eu me chamo Lucas Petronilho, falo diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. E toda semana aqui nesse canal existe uma mensagem de Deus pra você. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas se essa mensagem fizer sentido pra você. Eu tenho certeza que muitas dúvidas sobre o perdão vão ser respondidas através desse vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que o final vai alterar a sua perspectiva sobre o perdão. Bom, falar sobre o perdão é falar sobre uma ferida que ainda não foi cicatrizada. É falar sobre um passado de erros, um passado de culpa. E com toda certeza isso não é fácil de tratar. Isso não é um assunto que a gente lida a todo momento, a todo tempo. Por muitas vezes a gente não para pensar no peso do perdão, né? Se fosse fácil, com toda certeza. Existem inúmeros problemas, existem inúmeras noites que foram deixadas de dormir, que com toda certeza seriam solucionadas de uma maneira mais fácil e eficiente. O perdão ele é algo que vive constantemente passando sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, né? Quem nunca achou que deveria ser perdoado por algo, ou quem nunca teve que liberar um perdão que por muitas vezes custou muito. Eu quero te trazer para você aqui hoje o que a Bíblia diz sobre o perdão. Olha só, em Mateus, no capítulo 18, no verso 21 e 22, vai dizer o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, que aqui no caso está falando de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus fala de 70 vezes 7, ele está querendo dizer para Pedro que, olha Pedro, quantas vezes for necessário perdoar. E aqui a gente vai ver uma parábola muito bonita, ao qual Jesus vai contar sobre um homem que tinha uma dívida muito grande. Na posição de devedor, ele chega ao Senhor e ele se humilha, pedindo para o Senhor ter paciência, e ele diz: Senhor, eu vou pagar essa dívida. E então o Senhor, tendo compaixão desse devedor, ele pega e perdoa essa dívida. E passado o tempo, a Bíblia diz que o que devia agora assume a posição de credor, de como alguém que precisa receber algo de alguém que está devendo a ele. E a Bíblia vai falar que ele não age com a mesma compaixão ao qual ele recebeu. E então, Jesus ele está querendo dizer o que nisso aqui? Olha, se vocês que deviam, o nosso Deus perdoou, por que vocês agora, quando alguém deve a vocês, por que vocês não perdoam da mesma maneira? Se através dos seus erros cometidos você foi perdoado, por que você não é capaz de perdoar quem errou contra você? Porque uma coisa é fato, nós sempre queremos estar na posição de me perdoe e ser perdoado, mas nunca na posição de quem precisa liberar perdão a alguém, porque isso é difícil, isso exige de nós um caráter humilde para reconhecer que talvez na outra posição eu também poderia ter errado, que talvez não seja o meu problema o fato do erro do próximo, mas eu erro em outras coisas que eu também preciso ser perdoado. Na verdade, liberar perdão é você ter a capacidade de empatia, de perceber que talvez um erro que uma pessoa cometa não seja igual ao seu, mas que você também comete erros e que você também precisa de perdão. Eu não sei o que você pensa sobre perdão, mas uma coisa eu tenho que garantir para você: liberar perdão é algo maravilhoso. Eu não sei se você precisa liberar perdão para os seus pais, eu não sei se você precisa liberar perdão para os seus filhos, às vezes para um amigo, ou para o seu marido, ou para sua esposa. Eu não sei para quem você precisa liberar perdão, mas faça isso. Tanto você que está na posição de ter que pedir perdão, quanto você que está na posição de ter que liberar perdão, faça isso. Não deixe com que isso seja um peso na sua vida. Não deixe com que isso atrase o seu caminho. Não deixe com que isso gere uma bagagem emocional em você. Jesus, ele tem exatamente o que você precisa: a força para pedir perdão, como também o caminho para você prosseguir liberando o perdão e seguir o seu caminho. Por diversas vezes eu já estive na característica de alguém que teve que pedir perdão. E pedir perdão é algo difícil, né? Pedir perdão vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com o nosso ego. Por muitas vezes nós julgamos estar certo em todos os nossos caminhos, né? A Bíblia vai dizer isso. E então, na verdade, quando a gente reconhece com um caráter de humildade que nós erramos, nós temos coragem de pedir perdão. Teve uma certa vez
que eu frequentava uma igreja em uma outra cidade e eu descobri que uma pessoa começou a falar mal de mim devido ao carro que eu andava. E então eu não tive coragem de me resolver com essa pessoa, mas eu tive orgulho o suficiente para virar a cara, virar o rosto e não resolver e sair andando. Ao invés de buscar uma solução para o problema, na verdade eu acabei gerando um outro problema. Porque nós temos que entender o seguinte, a falha de caráter do outro não pode alterar o nosso caráter. E então, passado o tempo, eu falava para as pessoas que, olha, eu deixei de frequentar a igreja porque certa pessoa falou mal de mim. E, enfim, a gente acaba inventando histórias ao qual nós mesmos acreditamos. E passado o tempo eu tive que sentar com essa pessoa para pedir perdão para ela. Porque eu sentia isso, porque eu não fui honesto. E então eu tive que sentar com essa pessoa. Eu lembro até hoje desse dia. Nós sentamos em uma padaria para tomar um café. E eu olhei para essa pessoa e eu falei assim, olha, você me perdoa? Essa pessoa, sem entender nada, porque fazia muito tempo que a gente não se via, ela olha para mim e fala assim, mas por que te perdoar? Eu falei assim, porque eu falei mal de você. Porque eu não tive caráter o suficiente para me resolver com você. E ao invés de sentar e olhar no seu rosto e me resolver com você, eu falei mal de você. Então eu tô vindo aqui te pedir perdão. E aí eu lembro que essa pessoa olhou para mim e ela falou assim, Lucas, tá tudo bem, essa é uma história do passado, nós não precisamos nem lembrar disso mais. Então eu falei, mas você precisa entender uma coisa, o perdão, por muitas das vezes, não é somente para você. O perdão é para mim também, porque eu não tive coragem de me resolver com você. E então, quando tudo isso acontece, eu percebo que um peso é liberado. Porque quando nós pedimos perdão e quando nós liberamos perdão, nós estamos tirando do nosso consciente, das nossas costas, um peso de julgamento, um peso de acusação. Liberar perdão é você deixar para trás, é você fechar uma ferida. Não é você esquecer, mas é você lembrar e não ter mais o peso daquela circunstância. E isso acaba sendo uma característica muito interessante, porque por muitas vezes nós temos coragem de perdoar o próximo, mas nós não temos coragem de nos perdoar. Às vezes o perdão que você precisa não é para alguém, às vezes o perdão que você precisa é para você mesmo. Você tem que aprender a se perdoar. Você tem que entender que quando isso aconteceu, quando certa ocasião acontece na sua vida, talvez você ainda não tivesse as habilidades emocionais, a maturidade necessária para poder resolver aquele problema, resolver aquela situação. E eu preciso dizer para você que, infelizmente, você não tem um controle ao qual você consegue voltar ao seu passado, mas você tem o poder de liberar perdão. E quando você fizer isso, então você vai ver a sua vida avançar como nunca antes. Porque o peso da acusação vai cair, não vai mais existir. E então você vai se sentir livre para recalcular a rota, para entrar nos trilhos de novo, para que você possa cumprir aquilo a qual você sonha para você, aquilo que você tem para sua vida. Nunca se esqueça, todo o perdão que você precisa, você encontra em Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei por que você precisa de perdão, mas você pode ter certeza que existe um Jesus que, por amor a você, ele morreu numa cruz para que você fosse perdoado, para que todos os seus pecados fossem jogados no mar do esquecimento. Então que você tenha essa concepção de que todo o perdão, o preço que precisava ser pago, já foi pago por Jesus. E eu garanto para você que o preço foi bem alto. Você só precisa aceitar Jesus na sua vida, deixar ele entrar na sua casa, na sua família, no seu coração. E então tudo que ele conquistou na cruz vai ser um direito seu também. Bom, muito obrigado por você estar comigo até o final e lembre-se, nós devemos perdoar constantemente. Se esse conteúdo fez sentido para você, envia para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e eu vejo você no nosso próximo vídeo.